Eu emagreci 48 quilos e vim contar minha história pra vocês. Eu sou a Isis, estudante de psicologia, e vou trazer conteúdo sobre psicologia aplicada no processo de emagrecimento, sobre rotina, exercício físico, atividade física, dicas. E pra começar, vou começar contando um pouquinho da minha vivência, da minha experiência, da minha história. Eu poderia começar falando que tudo começou na pandemia, no meu auge de 108 quilos. Mas, na verdade, desde pequena, eu tinha uma relação meio difícil com a comida. Quando eu era menor, eu tinha um paladar muito infantil. Mas eu não falo menor criança, eu tô falando, 15, 16 anos, só comer arroz, feijão e nuggets. Só que antes da pandemia, eu ainda não tinha chegado nos 108 quilos. Eu tinha uma vida ativa, eu fazia Muay Thai, eu jogava handball, basquete. E eu não tinha chegado no meu peso máximo. Por mais que eu tinha um sobrepeso, eu não tinha chegado numa obesidade. Porém, a minha saúde estava péssima. Eu estava ali perto de ter uma diabetes, então tive que começar a tomar certos cuidados, mas quando você é criança, você não toma esses certos cuidados, certo? Só que aí veio a pandemia. E na pandemia, todos os exercícios físicos que eu fazia foi cortado, porque a gente teve que ficar dentro de casa, certo? Então, todas as minhas atividades físicas foram reduzidas. E foi onde tudo começou a piorar, de certa forma. Eu tive vários problemas que envolveram o emocional, sabe? Então, por exemplo, problemas de relacionamento no geral, não falo só sobre amoroso. Tive problemas na escola, tive problemas em casa, pessoais. E acabou que por muito tempo a minha fonte de prazer virou a comida. Até porque a gente tava em casa, o que vamos fazer? Vamos fazer uma comida pra comer. E aí a pandemia foi passando e eu fui ganhando peso e cheguei nos meus 108 quilos. Quando a pandemia acabou, eu sabia que eu tava no meu peso máximo, consegui enxergar isso, mas eu não via como uma grande problemática. E eu só passei a enxergar quando eu fui tentar voltar a fazer as coisas que eu fazia antes, quando eu tinha uma vida ativa, e eu não consegui. E o principal foi o Muay Thai. Eu não conseguia correr uma rua, um quarteirãozinho pequenininho, sem quase morrer de falta de ar. Eu comecei a sentir muitas dores, nas costas, na lombar, assim, nas escápulas. Fora isso, eu também tive que fazer um tratamento para uma leve escoliose. Então, tudo isso eu fui vendo que estava afetando a minha saúde. E os exames de sangue, obviamente, também estavam alterados. E conforme eu fui percebendo que eu não estava conseguindo fazer as coisas que eu fazia antes, ou, por exemplo, pegar uma calça de ir pra escola, colocar e ver que não entrava, e aí na hora de comprar ver que eu tava usando 46, perceber tudo isso foi fazendo com que eu quisesse mudar. Pra conseguir mesmo fazer de fato as coisas que eu fazia antes, não por uma questão estética a primeiro momento. E foi aí que eu tive a minha primeira mudança. E já pra dar um spoiler, eu falhei grandemente. E eu falhei muito por tentar ser radical, sabe? Eu quero conseguir fazer logo o que eu fazia antes, então eu preciso correr, porque eu perdi tempo. Essa era a minha sensação. Então, eu fui de forma radical, brusca, começar a ir pra academia num lugar que eu me sentia desconfortável, que eu não tive experiências tão legais. Eu não acreditava tanto em mim, porque na minha cabeça eu já tinha biotipo, né? O meu biotipo, ele era gordo e eu não conseguiria emagrecer nunca. A minha família toda tem esse biotipo. Enfim, minha família toda tem esse biotipo, esse estereótipo mais gordinho mesmo. E aí isso fez com que eu acreditasse que eu não iria conseguir, que o máximo que eu iria conseguir era diminuir um pouco o peso, mas que eu não queria emagrecer de fato. E aí, aos poucos, eu fui desistindo, não foi uma decisão, a partir de amanhã eu não vou pra academia. Mas pelo desconforto mesmo, eu fui parando de frequentar. Só que com essa falha, eu aprendi bastante coisa. E uma delas foi melhorar minha relação com a comida. Eu me permiti experimentar várias coisas que hoje em dia eu como de tudo, entende? Então foi uma fase muito importante pra mim. E fora isso, eu entendi sobre ser radical. Se eu não tivesse passado por essa frustração, por esse momento, eu não teria conseguido pegar firme na segunda vez que eu tentei. Segunda vez, né? Na vez que deu certo. Então, mesmo frustrada, depois de um tempo eu acabei tentando de novo. Só que dessa vez eu não quis ser radical, porque a minha meta era voltar a fazer o que eu fazia antes, né? Então, vi que a forma radical que eu tentei fazer tinha dado completamente errado e que não era o caminho. Então, fui tentar de outra forma. E hoje eu enxergo que foi essa outra forma de tentativa não radical que fez com que eu conseguisse manter até hoje a minha ida à academia e a me cuidar
e a minha constância em todo o meu processo de emagrecimento. Só que isso não significa que eu não falho ou que eu não falhei novamente, eu ainda falhei. E pior, eu tive um efeito rebote de 16 quilos. Quando eu cheguei nos meus 60 quilos, eu tava extremamente flácida, porque eu emagreci tudo isso de forma rápida, sabe? Não tomei remédio nem nada do tipo, mas eu emagreci muito rápido. Então, eu comecei a me incomodar com algumas coisas do meu corpo. Eu tava bem flácida, eu não tinha glúteo, eu não tinha quadríceps, eu não tinha absolutamente nada. E isso começou a me incomodar. Na tentativa de fazer um bulking, eu tinha desaprendido a comer, eu tinha desaprendido a sentir fome, eu tinha desaprendido muita coisa que a gente fisiologicamente sente e precisa sentir, né? E aí eu comecei a ter compulsão alimentar e eu fui melhorando com muita terapia, muito estudo, muita paciência e aos poucos eu fui me recuperando desse rebote. Também fiz alguns exames de sangue para avaliar todo o meu biológico, para entender o que eu precisava para continuar emagrecendo de forma saudável, se estava faltando alguma vitamina ou algo do tipo, porque para mim o emagrecer foi mais para saúde. E depois que começou a virar estética, tipo, agora eu tô no foco da constância, porque eu preciso continuar tendo a minha saúde, mantendo tudo que eu conquistei, mas eu também quero um pouco da estética, né? E agora eu voltei pro foco. As pessoas costumam dizer que o emagrecimento ele é pra vida toda e isso é real, sabe? E ele é um processo constante, mas não é linear. Então vai ter momentos que você vai estar no seu processo, seguindo o seu plano alimentar perfeitamente. Vai ter momentos que você não vai conseguir, que você vai ter mais vontades, que você vai ter mais desejos, que você vai te dar uma certa liberdade e tudo bem. E aí eu entendi que o emagrecimento, ele é um processo contínuo, ele é um processo para a vida. E ele precisa ser prazeroso para ele conseguir ser constante. Que fora esses momentos que você vai estar seguindo uma linha certinho, conseguindo manter o seu plano alimentar, vai ter momentos que você não vai conseguir seguir e tudo bem. Vai ter momentos que você vai estar só ali na redução de danos. E ok, esse é o certo, tá tudo bem, tá tudo certo. Bom, esse vídeo foi mais para contextualizar a minha história, trazer um pouquinho de mim, para eu começar a trazer dicas mesmo com embasamento científico, para eu começar a trazer dicas sobre as minhas vivências, a minha rotina, trazer alguns esportes e começar a dar uma engatinhada nesse conteúdo. Se você quer mais vídeos sobre emagrecimento, com dicas, convivências, experiências, ideias, é só você se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!